Boa tarde, bem-vindos a mais um Não Cabe na Caixa, referente ao sábado, 10 de janeiro de 2026. Hoje traz como tema de reflexão violação sexual de menores. E para nos ajudar a compreender esta temática e também chamar a nossa atenção, contamos com as contribuições da digníssima magistrada do Ministério Público, Cecília Fonseca. Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Vamos também contar aqui com os subsídios e o olhar da visão cristã da reverenda Olga de Carvalho. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. No nosso painel também vamos ter a psicóloga, ou está connosco a psicóloga Fátima Gama. Boa tarde. Boa tarde. A representar o INAC. Exatamente. E estamos aqui, uma voz masculina também, para equilibrar o nosso painel. João Sassando é sociólogo. Muito boa tarde, ilustres. Saudar as digníssimas senhoras e boa tarde, Angola. Qual é a realidade que temos hoje destes casos de violação? Certamente os números vão subindo de gráfico e cada vez mais as histórias surgem no seio das famílias, de quase todos os lados da nossa Angola e não só. Eu peço para que acompanhemos esta reportagem que foi preparada no sentido de termos um pouco mais a amplitude daquilo que vai ser abordado. A vossa atenção. O abuso sexual foi tão violento, em que a menina foi submetida a uma cirurgia. Abuso sexual contra menores. Os casos saem do anonimato de várias formas, mas é nas redes sociais que as denúncias sobem de tom. Recentemente, o país ficou chocado com o caso da Belma, uma adolescente de 15 anos cuja honra foi ferida e exposta nas mais diversas plataformas digitais. O episódio foi apenas mais um entre vários que não chegam ao conhecimento das autoridades, porque na maioria das situações os agressores são membros da própria família. Não é por acaso que mais de 90% destes casos acontecem no seio familiar. SIC deteve em Malães supostos violadores que abusaram sexualmente menores de 7 e 14 anos de idade. Em 2025, a TPA passou vários casos, sobretudo no programa Ecos e Factos. Em Bazacongo, no Zaire, um cidadão de 37 anos foi detido. Imaginem só. Por suspeitas de abuso sexual contra a própria filha de apenas 10 anos de idade. Onde o cidadão vivia com a sua filha e foi encontrado pelos vizinhos a praticar o ato. No Bié, uma menor de 12 anos foi submetida a uma intervenção cirúrgica na sequência de um abuso sexual. Que nem uma mamã que deu cesariana. E aí a cicatriz é tão visível, com uma implicação na mãe de revolta não só na mãe, como também os demais vizinhos. O professor é um cidadão dotado de capacidades intelectuais, acadêmicas e pedagógicas para transmitir conhecimentos à sociedade. Já no IS, um professor terá violado os seus deveres enquanto educador ao abusar sexualmente da aluna de 16 anos. O cidadão, aproveitando-se da qualidade de professor, aliciou a estudante, no tanto uma menor de 16 anos, com protestos e ameaça de que reprovaria na sua disciplina. Na província do Cunene, 4 menores foram alegadamente abusadas pelo vizinho. O vizinho das vítimas aliciou as vítimas até a sua residência e com esse ato envolveu-se ou agrediu sexualmente mais de 4 menores, que resultou então assim na sua detenção. O leste do país não ficou fora da estatística. No
Mochico, a TPA reportou casos de agressão sexual contra menores. Um jovem foi acusado de ter abusado das irmãs de 8 e 5 anos de idade. Este facto ocorreu nesta cidade do Luena, bairro Capango, sendo que os pais, os progenitores das meninas não se encontravam em casa e o irmão mais velho aproveitou-se da ausência dos pais e da inocência das crianças e abusou-as sexualmente. O jovem conta com 20 anos de idade e as vítimas, uma de 8 e outra de 5 anos de idade. As menores deram a conhecer na mãe quando estas sentiam-se mal, queixavam-se de dor de coluna. Então, a mãe, ao tentar fazer o cristel, a menor de 5 anos de idade, foi então que alertou a mãe de que o mano mais velho tenha abusado sexualmente. Estes casos têm gerado forte repúdio por parte de cidadãos, organizações da sociedade civil e instituições públicas. Recentemente, a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, pronunciou-se sobre o fenómeno, mostrando indignação e apelando à proteção das crianças. Nós não podemos permitir isso em Angola. Uma mensagem que eu queria passar diretamente aos senhores magistrados. Vocês têm o vosso poder, vocês são uma instituição independente do poder executivo, mas por favor, nós acabamos de ouvir um pai que viola uma filha de 2 anos, fica 2 semanas na cadeia e o procurador ou o juiz diz que tem que ir porque não tem prova. O que é que faltou? O que é que faltou? Eu peço desculpas, mas não podia sair desta sala sem dizer que eu vou me empenhar pessoalmente para que isto termine na nossa terra. A secretária-geral da OMA, Joana Tomás, também pronunciou-se, sublinhando que o alerta deve ser extensivo a todos os abusadores. Nós repudiamos este ato de violação e de violência contra esta jovem menina de apenas 15 anos de idade e nós estamos a trabalhar não apenas para poder acompanhar o trabalho da polícia para a detenção dos presumíveis autores, mas também estamos a trabalhar com a polícia para ver o pós este período. Estes são apenas alguns dos muitos casos de abuso sexual contra menores noticiados pela TPA no ano passado, evidenciando a gravidade do fenómeno e a urgência de medidas mais eficazes para proteger as crianças. A reportagem produzida pelo jornalista Orlando Luiz a espelhar aqui a gravidade desta situação que tem vindo a preocupar a sociedade, fundamentalmente as famílias, e aqui com um apelo veemente lançado pela primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, numa conferência em que chamou bastante atenção aos magistrados do Ministério Público para que não se coloque um agressor sexual em liberdade provisória, cujas as provas devem ser, de facto, reforçadas. Ora, vamos ao nosso tema. Doutora digníssima Cecília Fonseca, gostava de começar por si. Como compreender esta questão? Violação sexual, agressão sexual, é uma questão apenas de terminologia ou dano mesmo? Bem, obrigada. Acaba dando o mesmo quando falamos em violação ou agressão sexual. Para dizer que o crime de violação, agressão sexual, está previsto na nossa legislação penal, no nosso Código Penal. Trata-se de um crime sexual e é um crime contra a autodeterminação sexual. E então, a agressão sexual engloba várias modalidades. Anteriormente, no Código de 1886, falávamos apenas em violação
sexual e violação sexual de menores, por exemplo, de 12 anos, o Código atual de 2020 é muito mais abrangente na medida em que fala em agressão sexual e explica então nos seus artigos mais ou menos como é que funciona. Aqui no nosso tema em análise, agressão sexual de menores, temos a nível do artigo 192 a agressão sexual de menor de 14 anos, a agressão sexual de menor de 16 e ainda a agressão do menor dependente. Okay. Então, aqui a questão de violação e agressão, uma questão mesmo de terminologia, e porque a agressão sexual acaba sendo mais abrangente, tutelando outras situações. Ok, então aqui uma questão, a distinção pode ser feita, é que a agressão sexual é para menores e violação é para pessoas adultas, é isto que podemos compreender? Não, a agressão sexual ocorre tanto para um adulto, ou seja, para um maior de idade, como para menores. Ok. Reverenda, hoje as famílias estão estruturadas e têm um padrão que acaba por espelhar a identidade, o respeito, a harmonia. Estamos a falar das famílias angolanas e, concomitantemente, famílias africanas. Entretanto, nos últimos tempos, há casos que surgem no seio da família, em que os agressores sexuais violadores estão no seio da família. Como compreender esta questão? Essa questão são questões antigas, não começam hoje. Nós podemos encontrar no livro de 2 Reis, no capítulo 13, onde vamos encontrar Amnon, um jovem filho do rei Davi, que viola a irmã Tamar. Ele tem um desejo compulsivo e acaba violando a irmã, que era virgem. A Bíblia não fala exatamente a idade dela, mas parece ser jovem e adolescente. É abusada e essa moça tem consequências, porque daí ela já não poderia casar, é confinada e fica depressiva naquele lugar, e isso causa um problema muito sério na família, porque depois o irmão mais velho, Absalão, revolta-se e mata Amnon por violar a irmã. Então são casos muito antigos. O ser humano, que é ser humano, carrega uma natureza pecaminosa e precisa ser ensinado, precisa ser instruído. A palavra de Deus nos mostra Diná, que também é violada pelo filho pelo Siquém, lá também no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar depois Jesus a fazer referência que, cuidado, só de olhar uma mulher e desejar já pecou com ela. Quando chega ao ponto da violação, já é consumar aquilo que já está no coração. Então, deve ser corrigido, deve ser ensinado. Nós, como igreja, apelamos, ensinamos, nós repudiamos esse tipo de ato. Porque depois uma pessoa que passa por esse tipo de situação é constrangedora a vida toda, vai viver a vida inteira constrangida, ela mesma, psicologicamente, socialmente, é uma pessoa que nunca mais é a mesma pessoa. Então, como igreja, nós reprovamos esse tipo de ato e nós ensinamos a palavra de Deus. As mulheres devem ser protegidas porque são vasos fracos, as crianças devem ser protegidas porque elas são crianças. Elas ainda não conhecem nada da vida e os adultos é que devem proteger. E muitas vezes são os adultos que acabam abusando das crianças no seio da família, no meio da família, onde ela deve ser protegida, onde ela é abusada. E aí existem vários fatores que podem ser tratados, existem etapas. Tem a primeira etapa, que é a questão da lei ser aplicada para o agressor, e nós temos aqui magistrado que é para poder nos falar um pouco mais disso. Tem a etapa que a vítima, que precisa ser acolhida, precisa ser acompanhada. Temos a nossa psicóloga também que pode nos falar um pouco mais sobre isso. Como reverenda, nós tratamos também, acompanhamos também. Mas também cabe ao Estado preparar formas de fazer com que essas situações não aconteçam. Reprimir. Vamos voltar à conversa à reverenda. Eu passo agora a palavra a um sociólogo, João Sassando. É na sociedade onde ocorrem estas situações, os agressores estão na sociedade, as vítimas estão na sociedade. Como a sociedade deve preparar-se para uma resposta eficaz e deixarem de existir reclamações neste sentido? Exatamente. Reiterar as saudações aos telespectadores. Eu queria dizer que o ser humano é um ser complexo e deve ser compreendido nesta sua complexidade. Se nós olharmos para aquilo que são os números da violência sexual, os números globais e internacionais, eles são preocupantes.
e os números nacionais são alarmantes, o que vai exigir de nós ação. Eu perguntava o que a sociedade deve fazer. Se nós considerarmos 3 autores fundamentais, Émile Durkheim, um sociólogo francês, ele considera a agressão sexual como o facto social patológico, porque é uma ação que viola profundamente as normas sociais coletivas. Se nós olharmos para os diferentes grupos sociais, quer ocidentais, africanos ou outros, a criança é tida como um ser que representa simbolicamente a pureza, a vulnerabilidade, um ser que deve ser protegido porque ele também representa a continuidade da nossa existência, da prole. Quando o indivíduo viola o espaço da sexualidade, perguntava a digníssima magistrada a questão dos termos, eu penso que nós falamos de violação sexual. O legislador, na altura, eu penso que andou bem, agressão ou violação é a mesma coisa, mas na altura pensou-se no ser humano enquanto indivíduo, a sexualidade ela ultrapassa o espaço físico material. Portanto, a sexualidade tem a ver com valores, formas de ser, de estar e agir em relação àquilo que é a sexualidade. Qualquer ação não consentida a este espaço da minha sexualidade é uma violação ao meu espaço, é uma agressão ao meu espaço. Muito mais grave quando é contra um menor, como já dizia, um ser vulnerável na perspectiva de Émile Durkheim. Durkheim aprofunda um pouquinho mais quando ele fala da questão da punição. E aqui eu acompanho a indignação de Sua Excelência a Primeira-Dama, quando ela recomenda a quem faz a operacionalização do direito para que se façam as reformas necessárias para que um indivíduo, um agressor sexual, e nós vimos na peça o indivíduo que foi apanhado em flagrante delito no ato, este indivíduo não pode utilizar a lei, utilizar a norma para escapar, para estar em liberdade. Okay. Portanto, é preciso trabalhar nisto. Está bem. E, doutor, vamos já... Só para terminar mesmo, a punição, às vezes nós reivindicamos que o nosso sistema é mais... Eu gostava que, doutor, em relação a esta questão da punição, falasse com maior profundidade, sem alguma pressão, para nós também ouvirmos aqui o INAC, porque o INAC tem estado a ter registro quase que diário de casos, fundamentalmente de casos que ocorrem no seio da família. O INAC, não só em Luanda, mas tem o seu diário, tem as ocorrências que chegam até si. Exatamente. Hoje os números já são preocupantes. Com certeza. Nós, enquanto INAC, vou aqui fazer uma panorâmica relativamente aos dados. No ano 2024, nós registramos um total de 1.510 casos de violência de abuso sexual contra menores. Comparando com o ano 2025, estamos a falar em 1.028 casos. Notamos uma ligeira redução. É importante realçar, diariamente nós temos recebido em média diariamente 4 casos, o que totaliza semanalmente 20 casos por semana. Portanto, são dados realmente assustadores, não é? E é importante realçar que a maior parte dos casos que nós recebemos são de facto provenientes a nível da família. Os nossos dados estatísticos também mostram que 10% dos agressores são pessoas desconhecidas, 40% são os cuidadores, aquelas pessoas que convivem com as crianças, estão ao seu arredor, e 50% dos agressores são familiares ou parentes. O que preocupa, não é? Já dizia a colega do painel, que seria então na família onde a criança deve estar em segurança, quando, reparem que são 50%, é o local onde a criança encontra-se em perigo. Entendemos, nós temos uma preocupação geral
E esta preocupação deve ser a nível da sociedade, a sociedade em geral, as famílias, todos nós somos chamados a trabalharmos em prol da proteção da criança. Se na família não está protegida, imaginemos fora da família. E as casos que nós recebemos, obviamente, toda criança abusada acarreta trauma. O INAC tem a área do psicossocial, onde as crianças que lá chegam com problemas de abuso sexual são submetidas a acompanhamento psicológico. Tem a equipa técnica nesta área e trabalhamos numa perspectiva de descontinuar o trauma que ela acarreta. Se esta criança não for intervencionada, obviamente que haverão outras consequências alarmantes. Entendemos nós que o abuso sexual, obviamente, que acarreta danos físicos, psicológicos, dentre outros. E esses danos psicológicos, parece mentira, são danos mais graves. Okay. Porque o indivíduo, ou seja, a menina não praticamente reconhece. Muitas vezes ela culpa-se pelo facto de estar submetida a um abuso sexual. Muitas vezes ela não reconhece a si mesma, não aceita, passa para uma autonegação de si mesma e isto automaticamente reduz a sua autoestima. Ela fica com uma autoestima muito reduzida e encara, e sobretudo quando é um fenômeno, é uma situação que é social e é do conhecimento de todos, isso acaba por criar constrangimento naquilo que é o seu desenvolvimento, o seu posicionamento social. Ela acaba por sofrer bullying, acaba por estar perante a questões de questões muito relacionadas àquilo que é a personalidade dela. E pode reviver a mesma história já depois de casada também? Com certeza. Okay. Isto começa da idade infantil e acarreta até a sua idade adulta. Daí que há uma necessidade urgente e emergente de fazer uma intervenção psicológica. Ainda que se faça, nunca é a mesma coisa. Obviamente que tem aqueles gatilhos. Sempre que se fala de um assunto do género de violência sexual, obviamente ativa a informação. Ativa a informação. Cecília Fonseca é procuradora, já com uma larga experiência. Há dificuldades de imputar responsabilidades aos agressores sexuais, aos violadores, neste caso, olhando para este apelo veemente, um apelo sensível lançado o ano passado pela Primeira-Dama da República? Bem, diria que inicialmente tem que haver aqui uma cultura a nível das famílias de diálogo. Tem que haver diálogo. Nós temos que conversar mais com os nossos filhos, com os menores, com as nossas crianças. Isso, graças a Deus, já tem estado a acontecer a nível dos centros infantis, lugar proibido, o toque, onde deve tocar, desde a mais tenra idade. Devemos começar por aí. Depois, o diálogo vai fazer com que a criança seja uma criança desinibida, que consiga conversar. E diante de uma tentativa de agressão sexual, de um assédio, a criança sinta-se à vontade para falar sobre o assunto. Mas também é verdade que existe aquele agressor que ameaça, aquele agressor que é próximo e, na maior parte dos casos, verificamos que há aqui aquela situação de dizer, olha, se tu disseres que eu fiz isso, eu vou matar a mamã ou o papá. É mediante coação. Então a criança preserva os pais, quer ter os pais e começa a sofrer essa chantagem, coação e fecha-se. A dificuldade em deter ou a dificuldade em punir passa essencialmente pela forma como os casos ocorrem. Vamos começar do princípio. Vamos supor que há aqui uma agressão sexual contra um menor, vai ocorrendo num determinado lapso de tempo, falamos aqui em 6 meses ou 1 ano, e a criança fecha-se. Então, logo se descubra, a tendência da família ou de quem descobre é levar o agressor às autoridades, porque entende-se assim a nossa cultura que essa pessoa vai ficar já detida, vai ser presa e vamos acompanhar o processo. No entanto, esta situação, aqui exemplificando, está a ocorrer fora de flagrante delito. E fora de flagrante delito, necessariamente deve haver um mandado emitido por entidade competente, para que depois possamos então ir atrás deste indivíduo, agressor, prendê-lo ou deter
e levar ao magistrado do Ministério Público inicialmente para o interrogatório preliminar e posteriormente encaminhar, então o magistrado encaminha para o juiz de garantias, este sim que tem competência para aplicar a medida sugerida, que nesses casos temos estado a sugerir, que se aplica a mais gravosa, que é a prisão preventiva. É um crime público ou privado? É um crime público, é um crime de natureza pública. As nossas crianças têm... Carece de queixa, não? Sim, qualquer pessoa pode denunciar, mas temos as situações que alguém tem que levar o caso às autoridades. Temos aqui várias situações. Temos a questão de menores em si, temos as questões de violação. Temos aqui menor de 14, menor de 16, menor dependente, e necessariamente alguém tem que saber que aquilo está a acontecer e levar então à questão da denúncia. Então, mas eles são de natureza pública, aqui a distinção, sendo público, não carece de queixa, sendo público, já carece de queixa. Ok. Doutor, o debate está aberto. Quem quiser intervir numa outra posição para acrescentar, sim, doutora Sandra? Eu, se calhar, ia só aqui acrescentar mais um bocadinho do que estava aqui a dizer com relação à questão do mandado, não mandado, porque o que se verifica é que, como é que este indivíduo que violou esta criança foi colocado em liberdade, e isso indigna a sociedade toda. E depois, como é que os magistrados soltaram? É a forma como ocorre a detenção. Como nós, por vezes brincamos, tem que deter bem. Nós temos que ter a cultura... E como deter bem? Deter bem, eu que estava a dizer, significa eu tenho conhecimento da notícia crime, tenho conhecimento daquela situação em que ocorreu uma violação ou que aquela criança tem estado a ser vítima de agressão sexual. Nós vamos denunciar, vamos nos dirigir ao OPC, não é? Órgão de Polícia Criminal, pode ser o DIP ou o SIC, e vamos denunciar para que se possa então abrir o expediente investigativo para então ir ao magistrado e será proposta a emissão de competente mandato. Vamos identificar o indivíduo, são aspectos legais importantes. Um mandado tem que ter pessoa determinada. É o João, é o Pedro, o Manuel, que é suspeito do crime de agressão sexual contra aquela menor. Então já temos o nome, vamos emitir o mandado e vamos então deter este indivíduo. Ali a perspectiva é diferente e a probabilidade deste indivíduo não sair, porque conseguimos deter bem, detivemos bem o indivíduo, é maior. Há o flagrante delito. Aqui não carece de um mandado. Foi encontrado em flagrante delito. Vamos imediatamente apresentá-lo às autoridades e de imediato também lhe será aplicada aqui a medida de coação. E a necessidade de submeter, e esta é outra conversa, submeter o menor agredido sexualmente a exames. Isso é de imediato. Okay. A outra cultura cá entre nós, e estava a dizer aqui a reverenda no início, nós temos a tendência, a vítima tem a tendência de querer livrar-se do cheiro do agressor, querer livrar-se daquele momento e de imediato quer tomar um banho. E nós assim estamos a desfazer os vestígios, as provas que serão necessárias a posterior em fase de discussão e julgamento, porque o processo começa, detenção, é interrogado, a vítima é submetida a exames, mas há uma outra fase que é judicial, que é a fase do julgamento e a necessidade então de provarmos, produção de prova, provarmos que efetivamente aquele crime ocorreu nas circunstâncias em que espelhamos na instrução, nas circunstâncias em que a dota acusação descreveu e tudo irei fazer enquanto magistrado e do Ministério Público para poder conseguir uma condenação efetiva, que é o nosso objetivo aqui principal. Mas há um problema, sim, doutor Sustento, e é transversal a todas as sociedades, que é nós pensarmos que o problema da agressão ou violência sexual vai se resolver exclusivamente com as leis, com o Poder Judicial. Não. Não se resolve com o Poder Judicial nem com os órgãos de polícia. Absolutamente. Por isso é que eu dizia que nós devíamos compreender o ser humano na sua complexidade. Este é um problema psico-biosocial. Se nós quisermos minimizar a níveis minimamente aceitáveis, nós precisamos de atacar o homem
onde é que ele está. Na família, sim, e todo mundo discutimos, tem que se trabalhar na família, mas como? Sim, essa é a questão. Às vezes, como? sim, quando nós olhamos para o fenômeno da agressão sexual, a tendência humana é sempre proteger a vítima. Mas é preciso nós começarmos a olhar também para os agressores, para compreendermos a causa. Devíamos fazer um estudo muito aprofundado sobre, por exemplo, a população carcerária dos agressores sexuais. Compreender qual é o perfil psicológico desses indivíduos, qual é o perfil sociológico, antropológico, para depois nós extrairmos estes dados concretos. Aliás, o Unicef tem trabalhado muito profundamente com diferentes parceiros, no sentido de se começar a levantar dados concretos, porque são estes dados que depois vão ajudar a canalizar a política pública. Doutor Sassando, há perfis vou já passar aqui a nossa reverente, há indicadores que um agressor sexual apresenta na sociedade? Exatamente. Há um perfil psicológico que nós devemos, primeiro, é chamar a atenção que todos os povos têm uma cosmovisão. Infelizmente, nós destruímos a nossa e existem comportamentos que são normalizados na sociedade que depois viabilizam psicologicamente os indivíduos que estão propensos a este tipo de agressão sexual. Nós discutimos muito pouco a normalização do fenômeno 14. Né? Quer dizer, o indivíduo que normaliza este tipo de comportamento, este tipo de ação psicossocial, ele está a entrar para o campo da parafilia. Existem indivíduos que têm vontade, satisfação sexual direcionada a um determinado grupo social, e aqui são os menores. Portanto, o indivíduo que dentro da família, dentro da sociedade, é o indivíduo que vai se comportando de uma maneira a demonstrar, primeiro, normalidade deste tipo de comportamento, nós devemos começar a acender a luz vermelha. Depois, um outro traço deste perfil é aquele indivíduo que é hiperprotetor das crianças, mas é uma proteção suspeita, porque ele protege a criança, mas quer estar num ambiente isolado. Mas não é um pensamento genérico, doutor. Não é genérico. Há pais protetores. Não, por isso é que eu estou a dizer. É uma proteção exagerada. Né? É uma proteção exagerada e esta proteção está sempre a querer isolar-se. Né? Portanto, é um tio que gosta muito da sobrinha, gosta muito do sobrinho, mas quer estar sempre no quarto com a sobrinha. Quer dizer, quando todo mundo está a sair de casa, ele é sempre aquele que se predispõe a estar sozinho. Portanto, não é generalizado, mas é um traço... É preciso ficar em alerta máximo com esses sinais. Exatamente, estar atento. Depois, é prestar atenção nas movimentações, né? Há aqueles indivíduos que gostam sempre de estar com a criança ao colo, gosta sempre de tocar, é normal tocar na criança, mas é preciso reparar onde ele está a tocar, né? Um indivíduo que vai tocar nos seios, nas partes íntimas, onde ele coloca a mão. Portanto, é preciso observar. Às vezes, quando nós estamos no ambiente familiar, é normal as pessoas estarem descontraídas, mas é preciso ter o olhar atento, né? Porque é nesse ambiente onde o agressor às vezes também atua. Há aquele espaço em que ele vai isolar-se com a criança, mas às vezes, nesse ambiente de convívio, é que estamos todos a conversar, ele põe a criança ao colo, põe a criança direcionada nos seus órgãos também, vai roçando, vai passando a mão. Então, é preciso que todo indivíduo que tenha sob sua responsabilidade um menor esteja atento a este tipo de perfil. Okay. Depois, chamar a atenção que a violência ou a agressão sexual não é apenas contra meninas. Portanto, hoje a agressão sexual é também contra rapazes. E o Unicef diz que a prevalência de casos absolutos de consumação de agressão sexual a menores, quer seja a meninas, raparigas ou a meninos,
a África subsaariana é a primeira região do mundo em que os casos são mais elevados. Portanto, daí nós exatamente esta preocupação da sociedade de trabalhar de forma conjunta. Reverenda, hoje, quando uma sociedade permite que chega num local público, num restaurante, por exemplo, depara-se com adultos a andarem com menores e nada reage, estará esta sociedade a aceitar que haja um relacionamento, existe um relacionamento entre um menor e um adulto? Sim, como disse a nossa magistrada, é necessário nós termos uma cultura de repugnar esse tipo de comportamento. Eu represento o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, que é o SICA. Nós, igreja, nós reprovamos esse tipo de comportamento, porque isso tudo acaba depois proporcionando para normalizar esse tipo de coisas. Como eu estava a dizer, são 4 pontos que nós podemos tratar. O primeiro, a condenação do agressor quando é apanhado. O segundo, a amparação da vítima. O terceiro, o ensino à família. E o quarto, compreender o agressor. Nessa questão de ensino da família, o nosso colega de painel disse que é para nós também tentarmos saber como é que funciona. Primeiro, nós na família, temos uma escritora, Ana Panzo, que ela trabalha muito com o agressor, vai às cadeias e faz esse levantamento. Por que o agressor? O agressor é um filho, é filho de alguém, é marido de alguém, é irmão de alguém, é pai de alguém, está dentro de casa. Para ele chegar ao agressor, ele começou de um adolescente com fantasias. E ele foi alimentando essas fantasias até chegar ao ponto de agressor que ele normalizou. Ficou com a mente cauterizada para aquele mal e ficou. O que é que nós precisamos trabalhar? Entender, nós as mães, a palavra de Deus em Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. O ensino fundamental da família começa com as mulheres. Somos nós que edificamos a nossa casa. Somos nós mães que temos que sentar quando os nossos filhos, os rapazes, chegam numa idade compreendida de 12 anos, que eles começam a desenvolver a puberdade, que eles começam a desenvolver os órgãos genitais e tudo. Nós precisamos ter a coragem de sentar e ensinar. Filho, nessa idade, vais começar a ter esse tipo de comportamentos, o teu corpo vai começar a ficar modificado, é assim que deves te comportar, cuidado, respeita as meninas, quando isso acontecer, não toca em meninas nesse lugar, naquele lugar, se tiveres alguma dificuldade, procura a mãe, o pai, procura alguém adulto para te orientar. Nós achamos isso muito complexo, achamos muito cedo demais, mas ele já está a desenvolver esses sentimentos, esses pensamentos. Se não forem muito bem direcionados, ele vai se tornar um agressor sexual futuro. Então, nós, os pais e as mães, precisamos ter coragem e começarmos a sentar com os nossos filhos. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos ensinar a criança o caminho que deve andar. Quando ele for adulto... Reverenda, há aqueles casos em que é mesmo a mãe que depois silencia um caso que resulta no seio da família. Porque isso acontece porque essa mãe falhou lá atrás. Ela quer esconder a sua falha lá atrás. Porque nós temos que sentar mesmo isso. Não, nós temos que ensinar. Porque na proteção do lar, a criança... Bourdieu, ele faz uma abordagem quando fala do poder simbólico, em que a agressão sexual ocorre sempre numa relação de poder desigual, pai, padrasto, tutor, professor. E quando acontece nestas circunstâncias, a família ela tende a preservar a honra, o status da família em detrimento da proteção da criança. Às vezes a mãe, ela até educou, ela até tem os valores, mas em nome da honra da família, porque vão falar, porque vão dizer, vai manchar a família, e depois existem aqueles tabus tradicionais, né? Se eu expor isto à comunidade, como é que vai encarar? Vai encarar a agressão sexual naquela família como um traço daquela família. Depois vai passar a ser um adjetivo da nossa família. Mas aí está um criminoso a só. Exatamente, por isso é que eu chamava a atenção que o status da família, a honra do agressor,
nunca deve ser protegida em detrimento das nossas criancinhas. Vamos deixar a reverenda concluir. Ele perdeu a honra quando agrediu sexualmente o menor. Portanto, é preciso compreender isto. Status e honra não está acima das crianças. A mãe daquela criança, aquela criança que está a ser abusada, a mãe deve ser decisiva na tomada de decisão da proteção daquela criança. É trabalho dela. É tirar, é afastar o agressor da criança, proteger a criança, se for necessário fazer denúncia. Porque a Bíblia, não. A Bíblia é bem clara. No livro de Romanos diz que as autoridades estão aí para quê? Para castigar os malfeitores. A Bíblia em Romanos 13:3 diz isso adiante. Se tu és bom, estás tranquilo. Se és mau, teme, porque as autoridades vão te pegar. Acontece que as crianças, muitas vezes, que elas são as vítimas. Muitas dessas crianças estão na rua. Nós criticamos que elas estão a morar na rua. Quando sentamos para conversar, eu estava a ser abusada, me tiraram daí, me puseram em outro lugar, continuei a ser abusada, ninguém me protegeu. Nós somos tido que queremos a prova, porque a criança foi abusada. E a voz da criança? Não tem valor? O choro, o sofrimento da criança. Quem ouve? Quem vai acudir? Os traumas que essa criança vai levar a vida inteira. Porque as crianças, depois de adultas, elas casam-se, ela não consegue sentir a vontade com o parceiro, porque todos os dias a mente dela volta lá na agressão. Ela não é feliz porque ela passou por isso. A mãe deve proteger, é a obrigação da mãe proteger, é a obrigação do pai proteger. Porque às vezes é o agressor, o teu irmão vai preso, ele tem que ir preso lá na cadeia, vai ser educado, centro de detenção, vai ser disciplinado, que não pode voltar a fazer isso. Ok. O INAC também já deparou-se com realidades em que a vítima, o agressor, é detido numa primeira instância, mas depois regressa no seio da família e passa a ter o mesmo convívio, ou seja, o convívio entre o agressor e a vítima. Como é que se explica isto? Realmente são situações que o INAC depara-se diariamente. E nós, enquanto psicólogos do INAC, quando o nosso trabalho temos tido dificuldade. Porque o foco da criança abusada é ver o seu agressor preso. E quando este agressor volta para o seio da família, ela automaticamente, o trabalho que nós estamos a fazer na perspectiva de desconstruir o trauma não faz efeito nenhum. Joga tudo por água abaixo. Por quê? Porque ela convive diariamente com a pessoa que o fez mal. Quem deve sair de casa? No caso, tem de ser o agressor. É provedor. Tem que sair de casa. Não importa ser provedor, porque ele cometeu. Não é a agressão sexual ou o abuso sexual é um crime. Sendo crime, após ter confirmadas, ele deve sair de casa, ainda que não tenha as provas confirmadas, mas não é bom que o agressor permaneça no mesmo local que a vítima. Há aquelas histórias que ouvimos é que o agressor depois começa a dizer: deixo de dar dinheiro, deixo de dar... Não sei se posso dar a minha opinião. Quanto a isso também, o agressor, quando ele faz essas ameaças, devem ser levadas também ao tribunal. Fez ameaça que não vai dar, agora é que vai dar mesmo. Ia perguntar à reverenda, e quem vai levar esta denúncia? Quem vai dizer isto? Aquela mulher que é totalmente dependente deste marido provedor? Urgente. Nós, enquanto INAC, temos trabalhado muito nesta perspectiva, muito na perspectiva da prevenção e da denúncia. Nós vamos às instituições, quer seja públicas e privadas, e nós falamos sobre esses assuntos, sobre esta matéria, na perspectiva de cultura de denúncia e não a cultura do silêncio. Independentemente de quem for, não é o agressor, ele deve ser denunciado. Se estiver a criar formas de não dar estabilidade à família, não dar sustento à família, também é outro crime. E nós, enquanto INAC, nós temos esta área de denúncias. Ele pode denunciar de forma presencial. Temos lá a instituição, ele vai e faça a denúncia, como na forma em call center. Nós temos a linha de atendimento SOS Criança, que é o 15015, que é as pessoas podem ligar, fazer a denúncia, que é confidencial, gratuita e anônima. Portanto, são N formas que as pessoas têm de fazer a denúncia. Se não prestar assistência à família, é outro crime. Sobretudo quando se refere a uma família onde tem crianças, e ele deve prestar atenção. Portanto, nós, enquanto INAC, nós estamos aí para velar pela proteção, pela prevenção e pelos direitos da criança. Portanto, todos os pais,
mães que se encontram nesta condição em que o seu provedor da família não quer sustentar ou dar o apoio à família, deve denunciar. Então estamos ali para fazer questão e dar resposta a essas situações. Antes de ir a quem vamos ouvir, o doutor João Sassano, são questões que são muito complexas, que a família depois acaba por relegar essa responsabilidade, culpa à vítima. Sim. Mas que estragou a família, que fez tudo. Sim, mas antes é preciso responder uma questão que é recorrente, que muitas vezes inibe a questão da denúncia, que o pai, o tutor, é o tal provedor. Daí as Nações Unidas recomendarem que os países trabalhem em redes comunitárias de apoio às vítimas. A sociedade civil ela precisa de estar envolvida no combate a este fenómeno. Um indivíduo que é provedor foi denunciado, primeiro é que o governo trabalha de forma sistémica. É preciso que as autoridades investiguem. Este indivíduo é funcionário público, é empresário, de onde vêm os seus rendimentos. O período que ele vai estar a responder por este caso, é preciso que os seus rendimentos sejam canalizados para o tutor que está a cuidar da família, que é a sua esposa. Daí a necessidade da revisão que a primeira-dama pediu. É preciso se trabalhar em normativos que facilitem o processo. É provedor, violou, sim, você vai sair do meio familiar, vai ser ressocializado, mas a família não vai ficar à sua própria sorte. Os teus rendimentos vão continuar a ser canalizados para a família e depois a rede de apoio, a sociedade civil, às vezes está muito aí para cobrar do Estado, mas também não ajuda. Mesmo essa questão da ressocialização, quer do agressor como da vítima, eu penso que sim, os serviços prisionais têm estado a trabalhar, mas se houvesse na comunidade uma rede de apoio, era trabalhar com esta população dos agressores. É muito importante, porque ela até pode cumprir a pena, mas se não houver um trabalho de desconstrução da eventual patologia psicológica que ele tem, das taras, das parafilias em relação à satisfação sexual em menores, ele depois de cumprir a pena e sair, vai reincidir no crime. Pode não ser na própria família, pode ser onde ele estiver. Portanto, a sociedade civil, a rede de apoio tem de trabalhar. São essenciais. São fundamentais. E agora, quando perguntava, a família tem sempre a questão de revitimizar, né? A criança já foi vítima de abuso, mas depois é tida como aquela que está a destruir a família. Primeiro é preciso compreender a nossa cosmovisão de criança. Quem é a criança para nós? Não só na visão de Durkheim, mas a nossa cultura Ubuntu, ela também preserva a criança como a continuidade da nossa prole. Você até, quando põe em causa a segurança, a estabilidade psicossocial e emocional da criança, está a comprometer a continuação da prole. Portanto, é preciso que a família esteja consciente disto, né? Proteger a criança é fundamental e nunca, jamais negligenciar. Ok. Doutora, primeiro é que a vítima de um abuso sexual, de uma agressão sexual, começa a ter alguma negação, alguma rejeição já no posto da polícia, em que já há relatos de que o agente que atende esta pessoa, e por que é que se vestiu assim? Esta hora é para andar para aquela rua, você também não podia ter cometido, não teria andado, ou ter aceitado o convite e ir contigo. Não existe, do ponto de vista legal, no seu ordenamento jurídico, não existe leis que protejam a vítima, por exemplo. O agressor é este, não regressa à casa, mas fica a vítima lá, ou se procura uma outra casa? Bem, a nossa sociedade em si é machista. Isso é uma realidade. Continua a ser machista? A sociedade é machista. E há uma tendência nos crimes de violação, estou a falar de modo geral, não já menor, em culpar a vítima. E disse muito bem o que é que estava a fazer naquele local. Por que é que se vestiu desta maneira? Até as características físicas
de uma determinada pessoa contribuem para esta imputação negativa. Também este teu corpo, não crias outra coisa. E alguém é culpado por ter curvas, não ter curvas. Uma mulher é culpada, não. O que há aqui e que deve existir é respeito pela dignidade da pessoa humana. A autodeterminação da mulher. E mulher e não só. Este crime, agressão sexual, estamos a englobar sexo masculino, sexo feminino. É proteção geral. E o menor, ainda que um menor ou uma menor de 16 anos consinta para a prática do coito com um determinado indivíduo ou o oposto, a lei protege, porque os menores, entende-se que os menores ainda não têm capacidade de querer entender determinados atos. E aqui nos crimes sexuais chamamos a população a essa questão. Então, olha, ela até, apesar de ser menor, aparenta ter 20 anos, é minha namorada e aceitou. Está bem, ela tem 14 anos, tem 15. E aqui uma proteção geral no que concerne à minoridade. Não pode praticar atos sexuais. E a lei protege. E por que a sociedade não denuncia pessoas, por exemplo, que levam menores para determinados locais públicos? Estamos a falar de restaurantes e praias. Bem, noutras latitudes... Estamos a condescender, nós? Não, nós precisamos de políticas legislativas mais eficientes. Noutras latitudes, por exemplo, no exterior, e estamos a fazer o check-in num hotel e temos logo na recepção proibida a entrada de menores e tem lá o artigo e tem o dispositivo legal, tem o diploma legal e é proibido. E exige-se um documento à entrada, o que raramente se faz por aqui. Exige-se um documento. Os menores têm que ter um documento. As nossas discotecas, clubes noturnos, não exigem documento. Nós temos menores a frequentar em determinados locais e ninguém exige um documento. Esta menor é levada a um hotel, ninguém exige um documento. Esta menor é abusada sexualmente ou agredida sexualmente naquele local e sai dali, ninguém exige um documento até ocorrer a denúncia e até começar a investigação. Então, temos que ter aqui algum cuidado. O que deve haver aqui é a sociedade no seu conjunto trabalhar, e disse muito bem o nosso sociólogo, tem que haver aqui um trabalho conjunto. Voltando à questão que colocou, a vítima, onde é que deve ficar? Sim, sim. Esse trabalho é conjunto. A criança foi violada por qualquer motivo, vamos supor, e aqui também quero falar um bocadinho da questão dos prazos. Por vezes temos a prisão muito bem feita, foi aplicada a medida de coação, mas temos prazos legais que devem ser cumpridos. Até a acusação, 4 meses, podendo ser alargados para mais 2 meses. Nos termos do artigo 283 do Código Penal. Do Código de Processo Penal. O que é que acontece? Há processos que são complexos e que a investigação leva algum tempo e acaba esgotando aquilo que são os prazos legais. Imediatamente tem que ser colocado em liberdade. Exatamente. É simplesmente isso que acontece. Vamos supor que da detenção, a aplicação da medida de coação, prisão preventiva, até a acusação, ou ainda não temos acusação, consumimos 8 a 10 meses. Este indivíduo necessariamente será restituído à liberdade, porque já estamos a configurar aqui uma situação de prisão ilegal. Está fora dos prazos. O que não implica dizer que o processo não vai continuar a tramitar. O que não implica dizer que não vai para julgamento. Mas acaba indignando quer a vítima, quer a sociedade, quer o instrutor que trabalhou no processo, quem quer que seja, porque alguns casos são mediáticos e rapidamente vamos verificar a nível das redes sociais e não só, olha, foi colocado em liberdade o agressor, tal, e está todo mundo indignado, cria-se debate e começa aquela coisa toda que já conhecemos e temos mesmo que trabalhar. Depois a anódoa fica com o lençol da PGR. E vou tocar aqui com relação à questão, doutora, das injunções. Vamos só fazer um breve intervalo.
Tá bem. Para que, assim que estivermos de regresso, falamos um pouco mais sobre a dosimetria, a moldura penal que Hoje eu ia querer falar aplicado, dos centros de acolhimento, a questão de a vítima estar no local e o agressor estar num outro local. Depois as saídas podem ser encontradas se a sociedade vai continuar a debater, sem encontrar soluções mais consentâneas em relação a isto, e se há necessidade de se dar mais poderes ao INAC com centros de acolhimento, por exemplo. Vamos olhar para isto. E medidas mais enérgicas que algum segmento social defende, por exemplo, a castração química. É possível hoje, para uma agressão, para alguém reincidente, o doutor disse que há pessoas com indícios patológicos sexuais, pode-se recorrer a esta medida que muitos países já aplicam. Há necessidade de rever a lei para se recorrer a esta medida, logo a seguir ao intervalo. Vamos beber uma água, vamos fazer um breve intervalo, já voltamos, vamos olhar para estas questões que foram levantadas aqui, porque acabam por concorrer para aquilo que está a ser o cerne da discussão hoje, violação de menores. O futuro começa quando a confiança encontra inovação. Angola dá mais um passo seguro rumo à inovação e à mobilidade global. O passaporte eletrónico, um documento mais rápido, confiável, moderno e seguro, que facilita a passagem nas fronteiras, qualifica o atendimento consular e reforça a credibilidade internacional. Pilares essenciais para expandir no tempo a mobilidade do cidadão angolano. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de segurança, o novo passaporte protege os seus dados e torna o processo mais simples e acessível. O passaporte eletrônico é mais do que um documento. É o reflexo de um país que cresce, apostando na modernização impulsionada pelo seu povo. Mais do que um documento, o passaporte eletrônico angolano é um importante instrumento no desenvolvimento de soluções tecnológicas modernas e seguras para facilitar a mobilidade dos cidadãos conforme os mais altos padrões internacionais. Com esse passo, inicia-se uma nova era. Uma era de transformação, de inovação e de credibilidade. É Angola entre os países com maior segurança em aviação civil. O passaporte eletrónico angolano é um avanço significativo na digitalização dos serviços e no aumento da segurança de dados. É a materialização de um processo para garantir mais agilidade, confiança e tranquilidade na mobilidade dos cidadãos em qualquer parte do mundo. Iniciamos o futuro com inovação, mais tecnologia, equipamentos de ponta, mais sistemas de comunicação e controle e maior proteção de dados. Este é o passaporte eletrónico angolano. Um símbolo vivo de confiança, legalidade e integridade. Um passo firme rumo a uma Angola cada vez mais moderna e unida. Ministério do Interior, Governo de Angola. Se representas uma micro, pequena ou média empresa ou és empreendedor, o Transforma Aqui é para ti. Transforme produtos como mandioca em fuba, tomate em compotas, frutas em geleia, milho em ração e muito mais. Uma iniciativa do governo angolano com financiamento operacionalizado pelo FADA, que impulsiona pequenas unidades de processamento e transformação rural, integra cadeias produtivas e valoriza a produção local junto às zonas agrícolas. Requisito: ser uma empresa com mais de um ano de atividade
atividade ou um novo empreendimento com capacidade técnica. Ter o projeto numa zona com produção agrícola comprovada. Ter um plano de negócios viável e documentação legal em dia. Candidata-te já. Apresente a tua candidatura nas representações do FADA em Luanda e no AMBO, nos gabinetes provinciais de desenvolvimento económico integrado. Para mais informações, visite www.fada.gov.ao ou ligue para 945 03 20 78 ou 222 70 66 99. Transforma aqui. Transformar o campo é transformar Angola. FADA, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento, Governo de Angola. Já estamos de volta, o intervalo foi de facto breve. Eu passo de imediato ao Dr. João Sassando. João Sassando, a sociedade vai continuar a debater sem soluções muito imediatas, muito pragmáticas? Sim, e este é o tal problema que nós vivemos. Eu costumo dizer que as normas são criadas pelos homens. E quando nós entendemos que uma norma já não serve um determinado contexto, nós podemos fazer um pacto social e rever esta norma. Se há um grito de socorro da sociedade que pede maior contundência dos órgãos que lidam com as leis, no sentido de não se garantir impunidade aos agressores, eu penso que já está mais do que na hora dos senhores deputados trabalharem numa lei que proteja mais as vítimas, as famílias dos agressores, mas que também dê poderes à comunidade para trabalhar na mentalidade dos agressores. Eu perguntava à digna magistrada como é que é possível nós aceitarmos que o indivíduo tenha uma namorada que é menor e diz que foi com consentimento. Não é possível. Um menor não tem ainda consciência de si mesmo e a agressão sexual ela acontece em 3 níveis. O nível de manipulação, o nível de coação e o terceiro nível, que é o medo. Portanto, você até pode ter dinheiro, pode ter conversado com esta menor, mas você manipulou esta menor porque você tem maior autonomia em relação a ela. Não manipulou, mas coagiu com alguma coisa. Não coagiu, usou artifícios para colocar medo nela. Portanto, ninguém está a salvo quando está diante de uma violação sexual. Como é que nós vamos fazer para inviabilizar o fenômeno? É ir à comunidade, e aqui a Igreja tem também um papel fundamental. Não só no diálogo que já se faz no templo, mas também na tal rede de apoio a que nos referíamos. Se este agressor sexual foi para o Poder Judicial e a norma ainda não está alterada, não tem onde ficar, nós devíamos ter a Igreja a agir, né? Pelo menos aquelas idôneas, né? Porque também há aí algumas seitas que, em vez de minimizar, vão agravar o problema. Há o dedo acusador a determinados pastores. Exatamente. Os profissionais, juristas, engenheiros, sociólogos e psicólogos estão nas igrejas. Portanto, eu penso que a Igreja, o SICA e outras organizações que agregam muitas denominações deviam trabalhar com os profissionais que estão sob seu domínio e ver-se a possibilidade de criarem-se esses centros, né? A Igreja tem as ofertas, tem as contribuições, tem os dinheiros, tem os profissionais, podem muito bem, por exemplo, o SICA vai abrir um centro de apoio às vítimas de abuso sexual. Vamos lá ter os profissionais que vão fazer o trabalho psicológico, acompanhamento social e a reinserção depois da vítima. Okay. E não basta depois levar esta vítima para a família, de volta ao seu lar. É preciso um período de tempo de acompanhamento, até pelo menos 3 a 5 anos, né? Por causa dos tais gatilhos. Às vezes nós fizemos o trabalho
ela foi para a família, mas tem aqueles surtos psicóticos, né? Vai lembrar, tem um surto, a família não sabe como lidar. Portanto, os profissionais que estão na comunidade, a igreja, trabalhar a questão psico-espiritual da vítima, mas também tem os agressores. Okay. Uma outra igreja pode trabalhar com eles, identificar. Há pouco tempo falava dos dados. Qual é a percentagem dos indivíduos que agridem sexualmente no nosso país e que têm problemas de transtorno psicológico? E nós vamos trabalhar como é que estes transtornos apareceram. Vamos à comunidade usar estes dados para trabalhar com eles no sentido de inviabilizar as causas na comunidade para que a família, não diria que esteja imune, mas pelo menos esteja protegida de fenômenos que vão depois desembocar na agressão sexual. Okay. A questão da igreja, a igreja está aberta para trabalhar com esses casos. Algumas denominações já temos trabalhado para que as casas de acolhimento sejam uma realidade onde possamos dar suporte, onde possamos apoiar e ajudar as pessoas a superarem os traumas. Mas também chamarmos também o Estado. Nós temos nas nossas comunidades que chamamos de comissão de moradores, não é? Em todos os lugares existe comissão de moradores. Já está na hora de começarmos a fazer as comissões de moradores ganharem estrutura. Estrutura essa onde a mãe que precisa de apoio para lidar com essa situação, para lidar com denúncias, porque se nós queremos que haja denúncia, é preciso criarmos meios de denúncia. Porque se nós não criarmos, as vítimas vão continuar a aumentar no seio da família, na comunidade. Então, as comissões de moradores, elas precisam ganhar estrutura, porque está perto da igreja, a igreja está aberta, ela pode ir e dar esse suporte. Mas precisamos criar meios. A mãe vem, tem ali um apoio onde ela vai ser acompanhada, onde ela vai ser ensinada como fazer denúncia, como se flagrar a vítima, onde deve ir. A questão também que se falou do agente que recebe o caso e olha para a vítima e diz, olha a forma que estás vestida, também deve ser instruída. Quando esses casos chegam até o agente que recebe a vítima, não ridicularizar a vítima. Olhar a vítima como alguém que precisa de apoio, porque ele é a primeira pessoa que tem um contato com aquela situação. Como representante do Estado, ele deve repugnar isso. Receber a vítima, apoiar a vítima para que ela se sinta segura e sinta a liberdade de contar a realidade do que aconteceu. Porque se logo na instância ela já começa a ser estigmatizada, ela vai se fechar, ela não vai falar a verdade. Logo o agressor vai sair em liberdade. Por mais que haja prova, mas a vítima não conseguiu expor de forma certa, o agressor vai sair em liberdade. Então, como igreja, o Conselho de Igrejas Cristãs de Angola está aberta. Nós temos profissionais, nós temos pastores, psicólogos, psicanalistas que podem dar treinamento, que podem dar acompanhamento. Estamos ali abertos, mas todos precisamos trabalhar como comunidade. Mas não aqueles ministros de culto que também são acusados de violadores. Eu digo assim que o agressor é agressor. Se ele é pastor, se ele é advogado, se ele é político, porque também nós temos muitos que estão lá no topo da sociedade. A nível do SICA já tiveram casos, registro de um caso? Não temos casos semelhantes, mas também temos aqueles que são a nível da sociedade, que têm muito dinheiro e que saem com as menores de 14 anos, que saem com as menininhas, que saem com 16 anos. Se aparecer alguém lhe atuar, sabes quem sou eu? Já dá logo uma cartada. E quem vai atuar já fica praticamente sem ação para poder trabalhar nessa situação. Então, agressor é agressor. Doutor, rapidamente. Sim, rapidamente, porque vamos ouvir o INAC que também está aqui. É um perigo quando nós ficamos em passa-culpas, né? Exato. Eu estou a dizer que ela pode ser proativa na comunidade. Não reativa. Sim, uma mãe, ao invés de ir para a comissão de moradores, ela tinha de sentir-se à vontade de ir para uma igreja. E a igreja ter a capacidade de direcioná-la, reencaminhá-la como ela deve andar. Portanto, receber, trabalhar e imediatamente acionar o INAC, as autoridades, porque ela não pode ser uma instituição separada. Às vezes... Vou só cortar um pouquinho, doutor. Já aconteceu com exatamente. Nós já recebemos vários casos de abuso a menores na escola. A criança... Como nós trabalhamos com crianças, eu sou professora de departamento infantil, elas sentem essa vontade, elas chegam e dizem, pastora, quero falar contigo. Me aconteceu assim, assim, assim. Aonde? E aí deixamos ela falar à vontade, depois de falar à vontade, nós vamos atuar, nós vamos atrás do agressor, nós vamos fazer a denúncia
e nós vamos trabalhar e ela sente-se à vontade porque vai ser protegida. Nós vamos atrás do agressor, nós levamos às autoridades. Quando a mãe apercebe-se, vem dizer, não faz isso. É melhor ele mesmo já lhe fazer pedido. Não. Exatamente. Isso é agressão, perante a lei é crime, não vai fazer pedido para continuar a abusar dela? Não. Nós direcionamos, como igreja, nós temos feito o nosso papel. Okay. Mas precisamos todos fazer uma interação. Essa questão do pedido, essa questão da família dar garantias de que dão, agora ela, independentemente de ser menor, mas pode ser emancipada para estes casos, o INAC aceita isto? Não. Isto não é uma questão do INAC aceitar. Sabemos que casamento com menor de idade é crime, não é a nossa lei. Não é, ainda não é legal o casamento com criança, portanto é crime. Nós, enquanto INAC, esta é uma situação que não concordamos, não aceitamos isso. Nesses casos encaminha-se obviamente para questões muito na vertente jurídica, não é? Entendemos nós que está mais na componente jurídica. O INAC faz a sua parte, recepcionamos de facto a criança, sobretudo a área muito ligada à área da psicologia, porque o nosso acompanhamento psicológico não é apenas as crianças que sofrem agressão sexual, mas também os familiares, em saber a forma como lidar com a criança que está a atravessar aquele período. Daí que aqui nós continuamos a fazer o nosso apelo à sociedade. E disse muito bem, não é? A colega do painel, a responsabilidade de denúncia, a responsabilidade de proteção da criança não é singular, não é? Todos nós temos a responsabilidade de denunciar e fazermos alguma coisa em prol, de forma a mitigar problemas relacionados à violação sexual de menores. Portanto, o INAC, muitas vezes a pergunta que se vai ao ar, o que é que o INAC faz? O INAC faz tudo e mais alguma coisa, porque o INAC trabalha muito na questão da prevenção. E o que é que o INAC constata que poderia ser feito e não é feito? Para se pôr basta. É a rapidez nos processos, não é, de vítimas de abuso sexual. Há uma morosidade no processo e muitas vezes isso coloca o INAC de mãos atadas, muitas vezes isso coloca nós, enquanto profissionais do INAC da área de atendimento psicossocial, também de mãos atadas. Já fazia referência há alguns instantes que quando estamos a cuidar desses casos, a maior preocupação da vítima é saber se o agressor já está preso. É a maior preocupação. E quando lhe é informado que não está preso, ela vê o agressor a caminhar por aí, na rua, na família, automaticamente o problema da criança e o estado dela psicológico agrava-se em todos os foros. Esta criança começa a ter problemas sérios, transtornos. A criança não dorme, ela começa a ter transtornos de sono, insônia constante. Ela começa a ter problemas de aprendizagem, de assimilação. Ela começa a ter transtornos de alimentação. Muitas vezes come por excesso, outras vezes nem sequer a criança come. A criança começa a ter problemas sérios de inserção e interação. Ela inibe-se, ela isola-se. Esta criança começa a ter problemas sérios de relacionamentos. Ela começa a perder a confiança por todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque ela pensa que até a minha mãe que está ao meu lado não me vê, não vê o que eu estou a passar. Já o colega sociólogo esteve a fazer menção a alguns comportamentos, a perfis comportamentais do agressor, que são muito fáceis de serem identificados, não é? Assim como eu também aqui vou mencionar o perfil comportamental da criança que está a ser abusada. Como é que a criança comporta-se? A criança muitas vezes fica inibida, ela inibe-se, isola-se, não quer falar com ninguém, não quer estar com ninguém. Em outros momentos ela fica exaltada, alterada, tudo por nada é motivo de confusão, de conflitos, baixa o rendimento escolar todo. A criança não quer sair para ir à casa, para ir à escola, e muitas vezes a pergunta é, mas tu não queres ir à escola por quê? Entra em depressão. Não quer ir à escola por quê? E muitas vezes o agressor está na escola. Mas tu não queres ir à casa do tio, fulano, por quê? O agressor está ali e nós estamos a empurrar a criança para o agressor. Vai contigo, mas a criança rejeita sair contigo. É um sinal claro. É um sinal claro.
não é? E porquê, doutora? Porquê que muitos casos em que uma menor é abusada sexualmente, aí no seio da família, por um tio, por um sobrinho, por um irmão, entretanto, a mãe cuida da higiene desta criança, não consegue verificar, não há sinais para identificar que há indícios aqui de violação? Muitas vezes o que é que se passa? Nós, enquanto mães, vamos fazer a higiene pessoal das nossas filhas e quando chega na hora de lavar ou no momento de lavar na área íntima, nós atiramos a água e falamos assim, vai lavando, e atiramos a água. Dificilmente nós pegamos nas nossas mãos e vamos lavando. Porque quando a gente dá o toque, a criança a ser abusada, ela automaticamente começa a assustar, ou chora, ou ela começa a gritar, ou começa a assustar-se. Então, é um outro sinal. Por isso, o nosso conselho também vai aqui, na perspectiva das mães, sempre que puderem, fazer a higiene corporal dos filhos, sobretudo na área íntima. Reparar seriamente a forma como a criança está a andar. Porque a criança abusada, até o seu andar muda. Ela tinha uma forma de andar, depois passa a andar de uma outra maneira, sobretudo quando o abuso é recorrente e muitas vezes é recente. Nós vamos notar esta mudança. Vamos notar a mudança também no seu comportamento. O comportamento automaticamente muda. E nós só estamos preocupados a saber e estamos preocupados em entender ou ameaçar. Por que é que tu estás a portar assim? Por que é que estás a portar desse jeito? Mas nós não estamos a procurar saber qual é o motivo que leva à mudança de comportamento. Porque se nós olhamos profundamente e questionamos ela, nós vamos saber qual é o motivo. E um outro pormenor extremamente fundamental é o diálogo aberto e permanente entre mãe e filhos, ou os pais e filhos. Os pais não conversam com as crianças, criam barreiras, tabus. A criança não tem como chegar e explicar que está a ser abusada, porque o pai nem sequer lhe dá esse tempo, não dá esse tempo de dialogar, de conversar. Ela fecha-se, então ela não tem com quem falar. E muitas vezes nós, o INAC, a maior parte das denúncias que nós recebemos não é proveniente da família. É proveniente de vizinhos, alguém que viu, pessoas ao redor. Dificilmente a família vai denunciar. Por quê? Porque não olha com olhos de ver o problema dentro da sua casa. Doutora, vamos agora aos aspectos muito legais. Há muita queixa por determinadas pessoas que dizem que há magistrados que colocam em liberdade supostos agressores, supostos violadores, por insuficiência de prova. Há uma informação, uma denúncia feita. Está a vítima a confirmar este facto. Antes de deter, antes do mandato de detenção ser emitido, não devia-se fazer uma investigação apurada para se comprovar, quebrar o sigilo telefónico, saber se há envio de mensagens, por exemplo, se o telefone, por exemplo, é digital, usa uma rede social, há comprovação de conteúdos, vídeos de imagens íntimas, não devia-se proceder aí uma série de um rastreio para saber se, na verdade, estes indícios podem levar o agressor à condenação? Bem, é complexo. É complexo porque, dependendo do caso, essa investigação apurada, conforme descreveu, requer que tenhamos meios humanos e técnicos para chegar a este resultado. Estamos a falar de um crime de agressão sexual de menor. Como é que chegamos a esse resultado? Por norma é via denúncia. Se alguém nos traz, e disse muito bem aqui a colega de painel, o INAC recebe denúncias e ajuda-nos bastante, porque estas denúncias acabam sendo encaminhadas aos órgãos de polícia criminal, SIC, DIP, e que por sua vez fazem chegar ao magistrado do Ministério Público junto deste órgão de polícia criminal. E faz-se o competente despacho, ou iniciamos já com uma investigação e vamos chegar a estes resultados, ou então faz-se o contrário. Primeiro levamos o indivíduo agressor e fala-se aqui, vocês prenderam para investigar. Não, alguém nos trouxe o indivíduo. E uma vez trazido aqui as autoridades, temos que agir, porque é grave a denúncia de uma violação do menor. O menor tem uma proteção geral e especial. A nossa Constituição, a nossa lei magna,
determina, espelha que a família é o núcleo da sociedade e a criança está inserida numa família. E nós temos que proteger esta criança enquanto menor, por ser o futuro do amanhã. Então, qualquer coisa fora do normal que ocorra com esta criança é um alerta para toda a sociedade e devemos todos trabalhar em conjunto para a proteção desta criança. A agressão sexual é das coisas mais graves que existe, porque vai fazer com que esta criança perca aquilo que se diz perspectivas no futuro, perde vontade de estudar, perde vontade de falar e todos os aspectos que já foram aqui avançados. O que é que devemos fazer enquanto órgãos judiciários? Antes de ir para essa questão dos caminhos que devem ser apontados, a doutora falava de exames que são essenciais para se ter a comprovação que o agressor trata-se do António. Para além dos vestígios que não devem ser retirados, estamos a falar de um conjunto de elementos que podem estar alojados ali na cavidade do órgão genital feminino, ou no caso... não. Sim. Exato. Para uma pessoa que está numa comuna, Londoembale, no município de Londoembale, como é que vai fazer esse exame para se comprovar? Pois, nós temos determinados métodos para meios de recolha de prova. Zaragatua bucal, temos que colher vestígios para encaminhar ao laboratório. Ali, naqueles sítios recônditos, há uma denúncia e nos crimes de agressão sexual trabalhamos com o tempo para que os vestígios não sejam dissipados ou não desapareçam. Estamos a falar de vestígios biológicos, humanos. Uma agressão sexual com penetração e emissão de sêmen sem uso de preservativo. E ainda conseguimos colher o material genético para levar ao laboratório central de criminalística e conseguirmos então ali o resultado. Ali onde não há, e deixa-me aqui dizer com algum pesar, que uma boa parte dos nossos crimes de natureza sexual, a prova é declarativa, acreditem. A prova acaba sendo declarativa com as declarações da vítima. Vamos basear-nos na prova testemunhal, houve um flagrante, foi apanhado, vamos nos basear nas declarações da própria vítima, no conjunto, um relatório psicológico, avaliação psicológica também tem funcionado muito por causa do comportamento da vítima em si, avaliação psicológica forense. Todo este conjunto é que vai fazer com que se tenha aqui uma condenação, porque o tempo pode ter excedido e não conseguimos colher os vestígios que tomou banho, porque passaram-se 5 dias, porque é um crime continuado, já começou há 1 ano, já começou há meses, e naquele momento em que a denúncia é feita, não temos nenhum vestígio para colher. E para aqueles crimes que o abusador começou quando a criança tinha apenas 14 anos. Certo. E depois a denúncia ocorre já com 24, 20, 25 anos. Há ainda a probabilidade Há probabilidade. Nós temos aqui a questão de prescrição na prescrição. Há aqui ainda a probabilidade, e aliás, vimos isso a nível da Igreja Católica, vimos as denúncias que ocorreram há algum tempo. Nós tivemos 2 leis da amnistia e que nestas leis os crimes de natureza sexual, as violações, não são amnistiados. Isso é mesmo para ver a questão ou a importância de protegermos aqui a integridade da pessoa humana, a autodeterminação das pessoas. Estes crimes não caíram na amnistia. Nós tivemos violações, e foi engraçado analisarmos os processos que deviam não ser amnistiados mediante despacho. Tivemos situações de crimes que ocorreram, por exemplo, em 2001, 2002, e nós tínhamos necessariamente que contactar esta vítima para que pudesse então ser avisada que vai avançar o julgamento. Falou aqui da questão da morosidade. Há sim morosidade na tramitação do processo e não podemos negar um fato. E esta morosidade depois acabam por se esgotarem os prazos e é posto em liberdade? É posto em liberdade, mas reitero, não implica
que o processo tenha necessariamente Doutora, parar. não devia merecer um pouco mais de atenção os crimes de violação de menores? Acredita para que merece. não colocar, por exemplo, quando se fala de prazos, é porque o SIC que deve prestar mais informações não prestou, o magistrado do Ministério Público que deve tratar o processo não tratou e vai para o juiz de garantia ver que a insuficiência de prova põe em liberdade. Não é assim. São mesmo as condições para a recolha de prova nesse tipo de crimes. É difícil. É difícil porque a vítima aparece num dia, os menores devem ser acompanhados ou dos pais ou de um adulto para prestar declarações. Esse adulto que hoje não tem tempo para aparecer no OPC para prestar declarações, este adulto que está a entrar em algum acordo quando ocorre no seio da família, tem ali sentadas e reuniões, que estão ainda a decidir se vão avançar até o final do processo ou não, e nisto o menor está a ser prejudicado, os prazos estão a correr, a família do agressor está a negociar com a família da vítima, estou a falar em negociar uma indenização e depois temos, por mais absurdo que pareça, temos pedidos de retirada de queixa em processos em que há agressão sexual do menor, em alguns casos. Ok. Doutora, depois vai-nos falar então da aplicação da medida penal, abstratamente aplicada para um violador, quantos anos, se o crime admite liberdade ou não. A liberdade provisória admite em flagrante delito. Por não admitir, daí a aplicação da medida mais gravosa como sugestão do magistrado que procede ao interrogatório preliminar. E se ocorrer, por exemplo, numa zona em que não há órgão de polícia, a comunidade pode proceder à detenção, pode ficar sob custódia esse cidadão? Este cidadão, encontrado em flagrante sob custódia, deve imediatamente ser apresentado às autoridades. Há uma autoridade Nós não fazemos justiça por mão própria, deve necessariamente ser apresentado às autoridades para que as autoridades possam então aplicar as medidas cabíveis. Ok, então a comunidade, se encontrar em flagrante delito, fica sob custódia, depois apresenta o violador, o agressor, a uma autoridade competente. Exatamente. No caso, a um agente da polícia para... E que de imediato encaminha para o magistrado do Ministério Público, que por sua vez encaminha... Qual é o período, doutora? Nós estamos a falar detenção 48 horas. 48 horas. 48 horas. É mesmo detenção, não... Neste caso é detenção. Okay. A prisão, só falamos em prisão após a aplicação da medida de coação, prisão preventiva. Vamos ouvir o doutor Sassão, já está a pedir a palavra já há algum tempo. Sim. Doutor, há muitas coisas que foram aqui levantadas que gostava a crescer, rebater ou alargar um pouco mais o âmbito da abordagem? Não, vamos alargar. Okay. O crime de agressão sexual é um crime contra a dignidade da pessoa humana. Portanto, é um crime contra a humanidade. E os crimes contra a humanidade não prescrevem. Portanto, não interessa o período, quando houver denúncias e provas contundentes e irrefutáveis, você vai pagar. Aqueles indivíduos que são agressores sexuais que pensam que estão imunes, quando este crime for descoberto, é bom que saiba que vai cumprir a pena. E como subsumir as provas? Como provar de que terá sido este o agressor sexual, o violador, o abusador sexual? E existem casos muito badalados que nós estamos a acompanhar e, pelo menos, os Estados Unidos está muito mais avançado em relação a outras partes do mundo em termos de acusação e punição de agressões sexuais em que estes atos aconteceram há alguns anos. Há um movimento Me Too que é muito famoso, que muitas atrizes estão a denunciar realizadores, donos de companhias de televisão que cometeram abuso sexual há 20, 30 anos e eles criaram uma lei que autoriza os órgãos de justiça, lá está o tal grito da primeira-dama, a criarem uma série de procedimentos de investigação, de ir buscar no contexto, fazer o levantamento de provas e, sim, ser possível condenar estes indivíduos. Portanto, muitos senhores do cinema que se consideravam intocáveis, hoje estão presos a responderem a processos de abuso sexual cometidos há 20, 15 anos.
anos. Portanto, é possível. Isso é que eu chamava a atenção, que a legislação é criada pelos homens e os homens podem sim modificá-las. Então, está a dizer também que os homens podem modificar para a nossa realidade, que é a introdução do método de castração química. Como eu dizia, é um crime contra a dignidade da pessoa humana. Portanto, eu não posso deixar um predador, porque existem aqueles indivíduos que nós podemos comprovar por via da ciência que são psicologicamente predadores sexuais e têm as taras, as parafilias. É uma questão de debate, né? É uma questão da sociedade, da Assembleia, a comunidade sentar e refletir se já não está mais do que na hora de nós agravarmos as penas. O doutor está a dizer que grandes males, grandes remédios. Quando for necessário, nem que for por contextos, né? Se nós lermos a história da humanidade, diferentes países já passaram até pela lei seca, né? O contexto exigia a retirada das bebidas alcoólicas de circulação e, portanto, foi imposta uma lei seca que depois de um determinado contexto foi substituída. Portanto, nós estamos, como dizia no princípio, num contexto alarmante. É preciso pensar medidas que vão servir não só de dissuasão, mas, sobretudo, ir às causas. Porque eu compreendi a persistência da pergunta do ilustre, mas vamos continuar assim. O que nós estamos a discutir aqui são as consequências e as causas. Uma das causas que a sociedade tem que discutir também é a moral pública. Como é que nós estamos? Nós temos uma degradação muito grande da moral pública, tanto a exposição, eu costumo considerar, de uma sexualidade tóxica. Hoje, quando eu abro as redes sociais, portanto, o uso da nudez excessiva cria o tal estado psicológico do indivíduo, parece que ele está sempre a ser apelado à sua sexualidade, né? O que nós vemos hoje na comunidade de festas que usam o corpo da mulher como cartaz, como uma nudez vendida, é preciso trabalhar, né? Resgatar os valores, criar um Estado na comunidade que se compreenda que a sexualidade não é um produto à venda. A sexualidade, ela faz parte da dignidade da pessoa humana e que é um espaço que nós não devemos violar. Portanto, trabalhar nos valores, ir para as causas para que as consequências não cheguem ao Ministério Público. Em função desses valores, está a dizer que estamos a ser cúmplices de uma realidade que crua e nua, permita uma expressão, ela existe. Sim, por isso é que eu chamava a atenção da gravidade do passa-culpas, né? Quando chamamos a atenção à Igreja, a Igreja é o governo diz que não. Não, é um trabalho que deve ser conjunto. O Estado angolano ele é feito pelo território, pelo povo e instituições. Todos nós temos uma quota parte de responsabilidade. Na comunidade, o que é que eu tenho feito para que o fenômeno da agressão sexual diminua? Às vezes eu vou reclamar que não existem políticas públicas para mitigar este efeito, mas eu sou um indivíduo que trabalha com festas e uso a nudez para vender o meu produto. Portanto, eu vou reclamar que não existem políticas públicas na comunidade para lidar com questões de carência econômica com a família, mas, enquanto igreja, eu vou inibir os membros de falar quando vem um dirigente, um líder a falhar. Portanto, é um trabalho conjunto de todos, trabalhar com o homem na família, na comunidade, para que nós ataquemos um problema nas causas e não nas consequências. Porque quando chega no tribunal, o dano já foi causado. Portanto, aquele ser humano que foi violado na sua dignidade já está com os traumas que muitas das vezes são irreversíveis. E eu penso que a castração química é um debate que nós devíamos pôr por cima da mesa, né? Okay. Se bem que vamos ir para a castração química. Mas podem existir outros métodos também para reprimir o crime. A agressão sexual pode ser feita de várias maneiras, ele pode usar outros métodos. Portanto, é mesmo trabalhar no perfil psicológico, aquele que é predador, prisão perpétua.
Ok. A Igreja, como é que reage aos últimos acontecimentos registrados na sociedade angolana, em que há agressores sexuais que, inclusive, acabam por gravar o ato e expor nas redes sociais? A Igreja repugna esses atos. Nós, a Igreja, o Conselho de Igrejas de Angola, reprova esse ato, porque ninguém tem o direito de maltratar outro ser humano. Ninguém. Devemos respeitar cada um na sua particularidade. Como igreja, nós temos trabalhado primeiro no ensino. Ensinar as pessoas a palavra de Deus, a temer a Deus, a amar o próximo, a conviver com o próximo em paz, não destruindo a vida do próximo. Nós temos procurado que as famílias tenham um diálogo. Os pais devem ter tempo para os filhos. Hoje nós trabalhamos numa velocidade acelerada, não temos tempo nem para parar, só paramos em casa para ver se a criança está doente, se alguém bateu ou se não comeu. Nós temos que parar para conversar, nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Nós precisamos sentar e partilhar a palavra de Deus em casa, porque esses agressores são filhos de famílias. Então nós precisamos parar, ensinar os nossos filhos a amar a Deus, ensinar os nossos filhos a respeitar as mulheres, a respeitarem os outros, a amar, a temer a Deus, a não fazer mal ao outro. Esse é o papel da igreja. A igreja tem ensinado isso. Não só ensinado as pessoas a conviverem numa sociedade saudável, também como temos ensinado também a mulher, as meninas como se apresentar, como disse o nosso sociólogo, a exposição a convidar o agressor. Também temos que ter um pouco de cuidado, como mães devemos ensinar as nossas filhas a se apresentarem melhor, de forma a não serem vítimas. Porque se já existe ali um predador, um perigoso que já faz isso, eu não vou lhe servir, eu não vou preparar o caminho para ele consumar aquilo que ele imagina. Eu vou dificultar o máximo, que é para ele não chegar a esse ponto. E uma das coisas também, nós os pais conversarmos com os filhos. Se a filha dali conversa como é que foi o seu dia, como é que está na escola, os pais serem amigos dos filhos, ouvirem também os filhos. Porque nós, os pais, às vezes somos voltados só a ralhar, a achar que adolescente ou adolescente é rebelde, só quer aquilo que ele pensa. Não, nós devemos abrir espaço de amizade. Filha, está tudo bem? Como é que está a ir à escola, os teus amigos, conhecer os amigos dos nossos filhos, dentro de casa, prestar atenção como é que a nossa filha senta, onde senta, com quem conversa, como corre o diálogo entre nós. As mães, nós devemos controlar. Os nossos filhos têm que dizer, minha mãe tem 24 olhos, porque ela controla a casa toda. Essa é a nossa responsabilidade. Para quê? É uma forma de protegê-los, porque nós não sabemos de onde vem a agressão, como vem a agressão. Quando assustamos aconteceu, a vítima tem depois um monte de consequências essas que depois são mais difíceis de reverter se nós tivéssemos prevenido. Então, como igreja, nós ensinamos as famílias a seguirem a palavra de Deus, a seguirem o amor de Deus, a ensinar os seus filhos a palavra de Deus, a sentarem, a primar pelo diálogo. Porque se nós criarmos formas de inibirmos os agressores, nós vamos diminuir os casos. Porque nós vemos que os casos é na família. Nós precisamos criar forma de inibir o agressor e de ensinar as pessoas a se protegerem. E é com a palavra de Deus que vamos nos proteger. Porque o ser humano é mau desde a sua meninice. E a palavra de Deus está ali para poder corrigir, para poder redarguir e ensinar da maneira perfeita em como conviver com a harmonia. Reverenda, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Amém. Por que é que tem que ser controlado ainda? O homem pecou. O homem pecou, quebrou essa comunhão com Deus. Por isso é que Cristo veio para resgatar esta comunhão. Okay. E esse é o papel da igreja, ensinar isso ao ser humano. Há uma questão que é sobre o diálogo. Está bem, doutor, vamos só dar a palavra aqui à nossa digressão, a mestrada do Ministério Público, em relação, doutora, se existem, de facto, métodos, meios em como chegar a provas contundentes de que o agressor é este, no sentido dele, ser responsabilizado. Porque é que muitos são postos em liberdade, doutor? É o caso do relato que ouviu do Bié, em que até a criança teve uma lesão, que sofreu uma cirurgia. E a tia lamentava que depois de 3 dias estava em liberdade.
exatamente a questão da detenção e voltamos nisso, fora de flagrante, em flagrante, mas o que a sociedade deve preocupar-se é que não temos julgamentos antecipados, porque o que se percebe ou o que se pensa é que ao ser restituída a liberdade já não há resolução daquele caso em concreto e isso não corresponde à verdade. Só foi restituída a liberdade porque a detenção foi ilegal, não foi feita conforme os preceitos legais. Mas devemos trabalhar todos e ali a família deve trabalhar. A rapariga foi submetida a uma pequena cirurgia, os exames forenses, devemos ajudar na recolha de prova, procurar por testemunhas, convencê-las a apresentarem-se ao órgão de polícia criminal ou ir até o procurador para prestar o seu depoimento, para auxiliar na punição daquele caso, porque o que queremos é uma efetiva condenação do indivíduo, não só para a prevenção geral, mas também para a prevenção especial, porque há aqui a necessidade de condenação dos agressores sexuais, para que a sociedade mostre às pessoas que os menores têm uma proteção e que aquele indivíduo, ou seja, todo aquele indivíduo que praticar aquele ato que configura crime, terá uma punição exemplar. Pode gerar sentimento de prevenção geral. Necessariamente. Daí, por vezes, ser chamada a imprensa para as leituras dessas decisões. O tribunal convida a imprensa, porque é um caso que foi mediatizado, então as pessoas estão à espera do resultado daquela situação. E agora, temos que vir dizer, este indivíduo, por ter violado menor, concluiu-se que é culpado e lhe foi aplicada uma pena de prisão de 10 anos e que vai cumprir. É necessário darmos esse recado, é necessário que se faça essa publicidade. Agora vou entrar no escopo pessoal da magistrada. Permita-nos, como é que tem reagido a casos de violação? Atualmente... Enquanto profissional de fórum, quando se depara com realidades dessa natureza? Eu sempre estive nos crimes. Sou magistrada há cerca de 16 anos e sempre estive nos crimes, ou seja, sou criminalista, sou penalista. Há um caso de violação que chamou muita atenção durante estes anos todos? Vários, mas 2 em particular. Um dos casos foi de uma menor de 1 ano e 10 meses de idade. É criança e bebê. Infante praticamente, e um outro de uma menor de 10 anos. Quer um, quer outro, ainda foram trabalhados e punidos nos termos do Código Penal anterior, e a violação de menor previa uma moldura penal abstrata de 8 a 12 anos de prisão maior. No primeiro caso, se a memória não me atraiçoa, da menor de 1 ano e 10 meses, foi efetivamente condenado a uma pena na altura de 7 anos, da qual interpus recurso, que achei que era pouco. Do segundo caso, da menina de 9 anos, tinha 9, quase 10 anos, foi aplicado na altura, o tribunal condenou numa pena de 3 anos e 6 meses, indignou-me, e vou dizer porquê. Primeiro é que ocorreu no seio familiar. O agressor era cunhado da vítima, era o esposo da irmã mais velha. A família pediu que a menor nada dissesse porque estavam prestes a contrair matrimónio e estavam a tentar fechar. Hoje posso falar à vontade sobre esse caso, já não está em segredo. Já transitou em julgado, interpus recurso e a pena aplicada foi elevada na altura para 8 anos de prisão. A menor da agressão teve uma hemorragia abundante. Aquilo ocorreu no município de Cacoaco. O hospital municipal não conseguiu conter a hemorragia. Ela é menor, pasme, teve que ser conduzida, ou seja, transferida ao Hospital Materno-Infantil Augusto Gangula, onde sofreu uma intervenção. No momento, só para dizer que esta menor, segundo o laudo médico, o relatório médico,
nunca mais podia gerar porque destruiu-se completamente o útero. Então aquilo marcou-me muito, marcou mesmo. E eu disse, eu tudo vou fazer. Lembro-me que na altura da decisão eu ia entrar de férias, trabalhei até as alegações orais, depois entrei de férias. A decisão me foi comunicada, olha doutora, foram 3 anos e 6 meses de prisão. O quê? Eu não tive esse trabalho todo, porque na altura da produção de prova, promovi que o tribunal chamasse os médicos que assinaram ao lado, eu disse, mais do que este relatório médico, eu quero que o tribunal ouça, porque a linguagem era muito técnica e há este perigo. A linguagem técnica, nós precisamos que ela seja traduzida em palavras mais fáceis para que se possa entender o que efetivamente ocorreu. Estiveram lá o diretor clínico e o diretor-geral, e o diretor clínico, na altura, foi o chefe da equipa que fez a cirurgia menor, e tivemos ali uma explicação, não só médica, técnica, mas também perceptível a qualquer pessoa que pudesse ter acesso. Que concorreu para que a agravação da pena. Exatamente. Não, na verdade, o objetivo era esse. Os agressores já estamos a... Pronto, o debate está muito bom e as famílias precisam de mais informações, o tempo está a ir embora. Doutora, quem comete um crime de violação a menores concorre para que medida penal? Muito bem. Dizer que, antes de qualquer coisa, devemos dizer que temos aqui que perceber, antes de falar da agressão, temos que perceber os conceitos. Temos aqui o ato sexual que é todo e qualquer ato que leva à satisfação sexual do indivíduo. Temos que perceber o que é agressão sexual. A agressão sexual é aquele ato que é feito mediante coação, violência contra a vítima, e a penetração, que implica a introdução não é, do órgão sexual. Então, nesta vertente já conseguimos perceber um pouco melhor. A agressão sexual de menor de 14 anos prevê uma moldura penal abstrata que vai de 3 a 12 anos. Estamos aqui a falar de ato. Havendo penetração, porque há esta distinção, com ou sem penetração. Sem penetração, 3 a 12 anos, dos termos do artigo 192 do Código Penal. Com penetração, agrava, porque entendemos que deverá ter uma punição diferente. Então, a moldura penal já é de 5 a 15 anos de prisão. O mesmo ocorre, por exemplo, aqui, menor de 16 e baixa-se um bocadinho a moldura, estamos a falar que é já uma idade em que a pessoa já tem alguma noção diferente daquela menor de 14 a de 16, tem um conceito mais amplo. A moldura penal abstrata vai de 1 a 5 anos sem penetração e de 3 a 8 anos com penetração. E, por último, de menor dependente, que aqueles casos em que temos as nossas meninas que por vezes vêm da província, aquele menor dependente que tem alguma anomalia, pronto, também ocorre, infelizmente, está a acontecer muito, a agressão sexual para estes menores. Ok. Também tem Doutora, já que está com a palavra, enquanto magistrada, enquanto alguém que trabalha durante muitos anos com crime, e fundamentalmente com crimes de violação de menores, o que é que gostaria, então, em poucos segundos, o que é que gostava de ver daqui em diante no nosso país implementado no sentido de reduzir esta questão da violação de menores? Obrigada. Eu gostava que as famílias enveredassem mais pelo diálogo. Está a faltar diálogo no seio das famílias. Que os pais, tal como as mães, também sejam responsáveis pela educação, cuidado e proteção das crianças. Não é tarefa exclusiva da mãe. O pai também deve cumprir este papel. Okay. Finalmente, dizer que gostava que pudéssemos ter leis mais robustas, elevar penas, embora estas já estejam elevadas. Acredito no seguinte: se tivermos uma punição efetiva, um julgamento justo e equitativo, naquilo que é a prevenção geral e especial, teremos
bons resultados. Porém, isto passa necessariamente para a criação de condições de trabalho para os órgãos de polícia criminal, para a Procuradoria-Geral da República e, finalmente, para os tribunais. Necessariamente é isso que eu gostava que pudéssemos trabalhar para melhorar e termos aqui a proteção das crianças e minimizar aquilo que é o fenómeno da agressão sexual de menores. Inac, já para terminar, estamos a correr com o tempo, infelizmente. Exatamente. Eu terminaria com palavras ditas pelo nosso diretor, o Dr. Calesse. Ele diz que considera a violência sexual de menores como uma preocupação central na proteção da infância. E eu olho atentamente para os dizeres ou para as palavras do diretor e eu apelo aqui às famílias a olharmos muito na perspectiva da supervisão e proteção das crianças. A Igreja? A Igreja que representa... Ou vamos terminar com a Igreja? Eu acho que sim. Vamos terminar com a Igreja. Exatamente. Eu penso que nessa discussão, assim muito rapidamente, da legislação, nós devíamos atender o princípio da proporcionalidade. O caso relatado aqui pela magistrada, houve um dano permanente. Este indivíduo também devia sofrer um dano permanente. Daí o tal debate da castração. Depois, o diálogo. Nós falamos muito, as famílias têm que dialogar e às vezes nós confundimos o diálogo com a fala. Portanto, o diálogo deve ter um processo de ouvir, principalmente fazer perguntas abertas para que a criança se expresse e ouvir com atenção como ela fala, o que ela fala, o que ela precisa. Portanto, para terminar, vamos treinar as nossas crianças nos 5 sentidos e assim elas estarão prontas a defender-se na sociedade. Doutora, a nossa reverenda, para terminar? Sim, como igreja, a Conselho de Igrejas Cristãs, o SICA, na pessoa da reverendo Vladimir Agostinho, eu repito as palavras dele que nós repugnamos o ato de abuso sexual a menores e como igreja nós aconselhamos as famílias a serem mais próximas, os pais serem mais próximos aos filhos, ouvirem mais, aconselhamos as famílias a buscarem Deus, porque a presença de Deus em nossas vidas gera temor e vai gerar temor para que as pessoas não pratiquem isso e quanto nós, em relação aos outros órgãos, como o Estado, nos aproximarmos mais e criarmos meio de podermos proteger as nossas crianças para que esses abusos não aconteçam. Obrigado. Foi este tema que levou-nos aqui à discussão violação sexual de menores, que contou com a Cecília Fonseca, titular do Ministério Público da comarca de Luanda. Tivemos também com a Fátima Gama, psicóloga do INAC, trouxe aqui dados bastante importantes. A reverenda Olga de Carvalho, muito obrigado por ter vindo. E o nosso sociólogo João Sassanto, muito obrigado. Esperamos contar com a vossa presença em próximos debates, em próximas reflexões. É mais um Cabo na Caixa, este programa que vai sempre ao ar na televisão pública de Angola aos sábados. Contamos voltar pela semana com outro tema, outra reflexão, sobretudo para que possamos todos construir a Angola que desejamos. Estamos juntos.